eleitores. O Erivaldo, pode falar. Erivaldo, boa tarde, Erivaldo. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. A minha pergunta vai justamente com a votação biométrica. Eu gostaria que o doutor Olson pudesse falar quais são as cidades que estão utilizando a votação biométrica, porque muitos eleitores não sabem que existem essas cidades que estão utilizando essa votação de forma experimental. Eu conversei com algumas pessoas hoje, as pessoas não sabiam que algumas cidades estão passando por esse processo. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa votação biométrica, se na próxima eleição ela vai estar sendo em todas as sessões eleitorais, para fazer com que o eleitor já nessa eleição já tenha um parecer do que serão as próximas eleições. Muito bom. Veja só, como nós já explicamos ali, ele falou o nome das 4 cidades, que é Itamaracá, Itapsuma, Rio Formoso e Tamandaré. Esse processo começou em novembro do ano passado e até março deste ano, os eleitores das cidades envolvidas tiveram que comparecer pessoalmente, levar um comprovante de residência atualizado, com identificação com foto. Após ele ficar na fila, ele era identificado, confirmado os dados novos dele, ele tinha que colocar os 10 dedos no equipamento e a fotografia também. Os eleitores foram cadastrados e agora, hoje, só pode votar nessa cidade os eleitores que foram cadastrados até o período do cadastro. Ficou aberto, foi maio. Feito isso, quem não ficou no cadastro, que foram 19 mil eleitores, não vão votar hoje nessas cidades, porque eles não se cadastraram. Nós vamos estendê-la gradativamente, é um custo elevado, não é um custo barato, mas vale a pena. Custou R$270 mil fazer 4 cidades. Vamos fazer agora, para o ano, em torno de 45 cidades. Então, o custo vai se elevar mais ainda. E Caruaru será uma das cidades. Imagina pegar quase 200 mil eleitores de Caruaru e fazer eles irem para o local de cadastro. Mas vai ser feito. Então, a meta do TSE é o Brasil todo até 2018. Estamos trabalhando já no Tribunal Regional Eleitoral nesse sentido. Tão logo terminem as eleições, primeiro ou segundo turno, não sei, mas tão logo terminem as eleições, nós já estamos com todo o estudo feito para irmos até Brasília apresentar, para irmos buscar o equipamento necessário, porque hoje eu tenho 35 máquinas biométricas em Pernambuco, mas eu preciso de 120 para fazer a atividade necessária para o próximo ano. Então, o eleitor brasileiro e pernambucano, todos eles vão ter que passar por isso. E olhe, estamos caminhando para o documento único. E aguarde notícias logo após a eleição, que poderei vir aqui explicar o novo documento único e aguarde novidades. Esse documento único, eu hoje ouvi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral enfatizar uma coisa que eu jamais pensei em ouvir na minha vida. Quem olha, o título de eleitor vale e muito. Quer dizer, tem gente já dizendo que o título de eleitor não vale mais nada? Foi a primeira manchete que a mídia lançou quando disseram que não é mais obrigatória a prensa do título para votar. Mas sem o título, hoje nós estamos com a central de telefone lá abarrotada de eleitores querendo saber onde é que votam, exatamente pelo fato de que não sabem. Vejam a situação que aconteceu agora, e eu estou até com a relação aqui que é grande, de mais de 50 prédios mudaram de local. A escola fecha, você estava acostumado a votar naquela escola X, na primeira porta, lado direito, quando entra, a escola fechou, vai para outro local, lá você não sabe qual é o número da sessão. Onde é que tem? No título. Então, nós enfatizamos isso porque as filas estão grandes, porque o eleitor leva a identidade. Quando ele chega lá para entrar a identidade, o que é que acontece com a identidade? O mesário vai ter que pegar o caderno e procurar na ordem alfabética. Maria José da Silva, deve ter no mínimo uns 200 nomes naquele caderno, Maria José da Silva. Para identificar pelo nome da mãe e pela data de nascimento. Demora. Vai procurar. Porque quando ele encontrar no caderno, ele vai ler o número do título da pessoa para acionar a urna. Mas, se ele já tivesse o título, ao ter identificado com a fotografia, que lá é Pedro Paulo, título, ele já vai para a urna e bota o número. Eu economizei a procura. Enquanto você está votando, a pessoa vai no caderno, localiza para te destacar o canhoto. Então, o tempo de votação é um e o tempo da operação completa é outro e aumenta muito mais sem o título. Olha, nós vamos falar daqui a pouco do portal da TV Nova. O Rafael já está ali, né? Tem inclusive um blog que as pessoas estão já opinando, já estão participando com informações dos debates, inclusive, estão acontecendo aqui. Já o Rafael vai falar sobre isso aqui. Mas está acontecendo um protesto aqui na PE15. A repórter Tatiana Fraga está trazendo as informações para a gente. Pode falar, Tatiana. Estamos
aqui na integração da PE15, com algumas pessoas fazendo protesto. O que está acontecendo aqui? Olha, desde 10 horas da manhã, não só eu, como a maioria dessas pessoas estão aqui e não passa nenhum ônibus, só sai ônibus para Boa Viagem. Então, a hora dessa, nós resolvemos protestar, porque é um direito. Se nós vamos à urna exercer a nossa cidadania, eles não estão cumprindo com o seu papel. Por que não pode? É uma falta de respeito. É uma falta de respeito com a gente. Onde nós vamos colocar eles no poder. E cadê a cidadania da gente? Cadê? Estão passando dando chão. E eles disseram o que para vocês? Não, eles disseram que não tinha ônibus, que não era agora que ia liberar. E os motoristas passaram aqui dando chão, tirando onda da cara do usuário. Aí agora a gente só sai daqui quando liberar ônibus. Vários ônibus pra gente sair daqui. Ônibus de Afogados, desde 10 horas da manhã. Isso é um absurdo. Então muita gente aqui não votou ainda. Não, a maioria aqui, a maioria. Uns vão trabalhar, quem vai pagar a outros vão multa votar. da gente? É verdade. Porque se a gente não votar, leva a multa. E quem vai pagar? Quero votar, não pode, todo mundo aqui preso. Tem criança pequenininha aqui, tá todo mundo preso aqui. Tem que liberar o jogo pra gente passar, pra gente votar. Ok, muito obrigada. TV Nova na cobertura das eleições 2010. Tá vendo aí, Wallace, para que serve a mídia, né? Tá aí a informação chegando pra gente, né? O pessoal sem ter transporte para ir votar. Tá faltando um ônibus. Meu Deus do céu, doutor Orson, o Tribunal Regional Eleitoral tem como fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que está preso sem poder sair para votar porque não tem ônibus? Veja só, transporte no dia da eleição é controlado pelo poder público. E o candidato ou as entidades que desejavam fazer o transporte do eleitor tinham que se cadastrar com antecedência. E muitos fizeram. Muitos fizeram. Então, existem transportes públicos e até gratuitos em que são colocados à disposição. Se esta cidade, veja o problema qual é. O transporte aí é de uma cidade para outra. Eu vi que ela estava falando no terminal da PE15, e que deve ficar aqui em Olinda ou Abreu e Lima, nesse setor, e ela quer ir para Afogados. O rapaz falou que quer ir para Afogados, que é outra cidade. Isso. Então, nas eleições estaduais, nenhum candidato do estadual tem interesse em levar a pessoa de uma cidade para outra. Até porque a votação é local. Então, isso é um problema que vai sempre existir, que as pessoas se mudarem de cidade, porque o domicílio eleitoral é diferente. Mas o eleitoral não se envolve no dia do transporte, apenas coíbe o transporte regular do eleitor em troca de voto. Então, nossa obrigação é essa. E a lei é de 1974. Então, a lei não está bem atualizada com o nosso sistema atual. Eu vi uma reportagem de que o sistema de transporte do Estado iria colocar a passagem no valor de metade do preço, por ser domingo, e queria manter as linhas normais. Quando você vê a população aí reclamando que está faltando ônibus, é uma situação grave, porque a multa de R$ 3,50 é mais cara até que a passagem. E a pessoa, às vezes, hoje vai pagar 90 centavos para andar de um canto para o outro, iria gastar R$ 1,80 e vai ter que gastar agora mais R$ 3,50 se não conseguir chegar até as 5 horas na quadra de votação. Então, é um transtorno da população? É. E é por isso que a importância do voto consciente. Entendeu? E acompanhar nos próximos 4 anos se essas pessoas que vocês votaram, essas pessoas que controlam o serviço de transporte, que são políticos também, que é uma concessão pública, essas pessoas é que vocês devem cobrar, não apenas daqui a 4 anos numa eleição, mas cobrar no dia a dia e não reelegê-los se eles não dão uma qualidade de transporte para vocês. Eu até sugeriria aqui para o pessoal da produção, para a gente tentar colocar por telefone alguém aí do consórcio, como é que chama? É o consórcio Grande Recife, né? Daqui a pouco o Marco Silva vai estar por aqui, né? Vai estar comandando. Vou votar, viu, gente? Já estou aqui com meus documentos separados, tanto o título de eleitor e a carteira de identidade com foto. Vou votar. Vai votar? Vou. Não sei que hora, né? Eu vou daqui a pouco. O Marco Silva vai segurar aqui um pouquinho e eu vou lá exercer o meu direito. Eu não perco de votar por nada desse mundo, porque eu acho que é um direito, né? Não só um direito, um dever do cidadão de participar, de não deixar para os outros escolherem por você, né? Eu acho que se você vai votar, esse voto consciente é importante, né? Vou votar em fulano porque fulano já votou, já ganhou. Isso aí não. Eu acho que o importante é você votar conscientemente naqueles que você acha, né, que realmente tem condições de mudar o nosso país, mudar a nossa. Melhorar a vida das pessoas, né? Não mudar tanto, não. Melhorar cada vez mais. É o importante. Wallace, fala, Wallace, pode falar. É isso aí, Pedro. Viu para que serve o poder da mídia? A mídia, tá vendo aí, ó?
A mídia é importante. Eu entendi o que o Wallace estava querendo falar. Quando ele fala. Não, mas é do porque poder você virou da um mídia, discurso comum, entendeu, doutor? Não é a Você- mídia eu acho que geral, assim, é uma não é a coisa mídia. meio perigosa é a isso. qualidade da mídia. Entendeu? Porque tem alguns programas em que ele só quer passar uma informação, às vezes, que é mais de manchete. É bom quando você vê a matéria, você vê ao vivo, você pode discutir, pode falar, mas às vezes a televisão às vezes só passa uma manchete de 30 segundos, em que aquele 30 segundos influenciou milhões de pessoas e você não sabe que por trás daquilo ali tinha outras informações importantes. Uma bancada dessa montada, aberta para o público participar e falar, essa é a mídia em que o Wallace está querendo que tenha. Essa é a mídia em que todo brasileiro quer. E não aquela mídia só de pá, coloca a informação e pronto. Então, é muito interessante, mas toda vez que tem uma eleição eu acompanho muito Ibope. Eu tenho aqui anotado no meu computadorzinho de bordo a mídia desde outubro do ano passado. De um ano eu venho acompanhando. E é interessante como a mídia consegue só botar os números, e para mim, que acompanho números, eu não consigo entender onde é que estão alguns números. Mas você sabia que hoje 40 milhões de brasileiros não vão votar? 40 milhões. Isso nunca é informado. Por quê? Porque na eleição de 2006, para presidente também, só em Pernambuco, 1.064.000 pessoas não votaram. Mas ninguém fala isso. Por que essas 1 milhão de pessoas não foram votar? Por que das 700 mil que foram votar, votaram branco e nulos? Então, em Pernambuco, estamos falando disso, na época de 5.800.000 votos, 1.700.000 pessoas ou não foram ou votaram branco e nulo e não participaram do pleito. É muita gente. No Brasil, chegou a 30 milhões de pessoas em 2006. Eu estou esperando para hoje 40 milhões de pessoas não vão votar. Quer dizer que esse negócio de pesquisa que candidato A estava lá na Não, frente... é porque candidato aparece B, lá pode 3% de brancos ter e nulos. surpresa. 3%? Eu tenho aqui a relação de que na eleição passada, para senador, 13% votou nulo. 10% a mais. Então, como é que eu fico vendo lá 3%, 5%? Mas peraí, vamos olhar as pesquisas anteriores. Ninguém lembra. Mas quando você vai olhar, olha, brancos e nulos, 2%, 3%, mas eu não estou encontrando esses números. A vulnerabilidade das urnas... Aí é isso que o Wallace está falando, que eu gosto muito de falar também. A vulnerabilidade das urnas está na pesquisa, não Aí não na ninguém urna da lembra. TRE. E este ano, devido à vulnerabilidade, eu percebi as manchetes de jornais que nas eleições passadas estamparam no dia o percentual. Hoje os jornais botam, parece que vai ter isso. Fulano e Beltrano pode ganhar. Não botou índice por quê? Porque na eleição passada ninguém está lembrado em que um certo candidato que hoje está líder na pesquisa para um cargo, ele erraram 12%. Para menos. E ele falou, eu podia ter ido para o segundo turno, se a população soubesse que eu tinha mais 12%. Entendeu? Então, ninguém lembra, passou-se, o brasileiro esquece. Eleição passar hoje, ele esquece, ele tem um mal de Alzheimer, e só vai se lembrar daqui a 2 anos. O cara sobre esquece até em quem votou, doutor. Exatamente. Fala, Wallace, diz aí. Então, é incrível como realmente quando a mídia pode ajudar e também pode atrapalhar bastante, né? Em relação a isso. Por isso que é importante estar sempre ressaltando essa questão, como foi dito também, sobre quais as outras emissoras que estão realmente fazendo esse acompanhamento, esse debate, que esse debate é importante. Política é uma coisa que você respira política todos os dias, não é só em momento eleitoral. Então é muito importante realmente fomentar esse debate. E eu queria fazer um apontamento.